Agradeço, doutor Jair. Agora, o doutor Demóstenes Torres, pelo réu Almir Garnier Santos. A palavra é de Vossa Senhoria. Excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, demais senhores ministros do Supremo participantes desta audiência, meus colegas advogados, senhores serventuários, senhoras e senhores. Perguntarei sobre o que consta objetivamente na denúncia. Diz o senhor Procurador-Geral da República, acolhendo a delação premiada de Mauro César Barbosa Cid, que a nota intitulada Às Instituições e ao Povo Brasileiro, que foi publicada em 11 de novembro de 2022, na página oficial da Força Aérea Brasileira na internet, que essa nota foi feita a mando do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, os senhores três comandantes da época fizeram essa nota a mando de Jair Bolsonaro. Eu pergunto se confirma, se essa nota foi feita a mando do então presidente Jair Bolsonaro ou por iniciativa dos senhores três comandantes. Obrigado, doutor Demóstenes. É uma observação importante. Acredito que haja aí algum equívoco por parte lá do coronel Cid, mas essa nota ela foi iniciativa única e exclusiva dos três comandantes. Nem o ministro da Defesa tomou participação. A única observação que eu posso fazer é que a nota, ela, antes de ser publicada, por uma deferência ao comandante supremo das Forças Armadas, nós informamos ao senhor presidente e ao ministro da Defesa que ela seria publicada. Então, foi um consenso dos três comandantes. E o objetivo da nota era justamente esse, de pacificar, esclarecer a população, mostrar o papel institucional do Exército de respeito à lei, à ordem, né, à defesa da pátria e ressaltar o papel importante do Poder Legislativo. General, a denúncia do Procurador-Geral da República diz que no dia 7 de dezembro, nessa reunião que houve com o presidente da República, o senhor Almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República, no dia 7 de dezembro. No entanto, no depoimento que o senhor prestou na Polícia Federal, o senhor diz o seguinte, que o conteúdo apresentado nesse momento ao depoente, que chegaram a mostrar para o senhor lá uma minuta, foi apresentado na reunião ocorrida no dia 7 de dezembro de 2022, que o senhor respondeu que sim, que na referida reunião, possivelmente Felipe Martins, o senhor já esclareceu, qual a razão, leu o referido conteúdo aos presentes e depois se retirou do local, ficando apenas os militares, o então ministro da Defesa e o então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o presidente informou ao depoente e aos presentes que o documento estava em estudo e depois reportaria a evolução aos comandantes. Então, pergunta a Vossa Excelência, no dia 7 de dezembro, então, o almirante do Garnier não se colocou à disposição. No dia 7 de dezembro, aconteceu exatamente como Vossa Excelência depois aqui na Polícia Federal. Sim, senhor. A primeira reunião em que o presidente apresentou esses considerandos desse documento, ele não facultou, que eu me lembre, que nós emitíssemos qualquer opinião, até porque nós não tínhamos conhecimento. Então, não houve de parte de minha, do ministro da Defesa ou do almirante. Alô? Tu está ouvindo? Sim. Então, no dia 7,
Eu não me lembro, e não me lembro mesmo de quem quer que seja tenha falado alguma coisa. Nós podemos até ter comentado entre nós após a reunião, mas o presidente não nos facultou qualquer opinião. Por último, no dia 14 de dezembro, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, afirma que o almirante de esquadra confirmou sua anuência. No entanto, Vossa Excelência diz que ele ficou calado. O senhor confirma que ele ficou calado no dia 14, almirante Garnier? O senhor pode repetir quem falou? No dia, o procurador, Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, diz que o almirante de esquadra confirmou sua anuência na reunião no dia 14 do 12, 14 de dezembro. No entanto, no depoimento que Vossa Excelência presta à Polícia Federal, Vossa Excelência disse que o almirante Garnier permaneceu calado. Exatamente. Diferente da anterior, que eu já justifiquei com o ministro Alexandre, nessa daí, realmente, como houve uma quebra abrupta da reunião em função da discordância já ali, não houve mais diálogo. Se ele discordou ou concordou, ele não externou isso claramente para nós. Agradeço. Muito obrigado, Excelência. Agradeço ao doutor Demóstenes Torres, doutor Celso Vilardi, agora pelo réu Jair Messias Bolsonaro. Bem, ministro, já cumprimentei os demais ministros, agora estou olhando o ministro Fux presente. Cumprimento a Vossa Excelência, que eu tinha feito um cumprimento inicial. Eu vou iniciar minhas perguntas, general, só para fazer alguns esclarecimentos, embora Vossa Excelência já tenha feito algumas indicações de datas, mas eu gostaria de colocar aqui o seguinte: na reunião de 7 de dezembro, que é essa primeira reunião, o delegado de Polícia Federal leu para Vossa Excelência, quando do seu depoimento, uma série de considerandos. Esses considerandos que teriam sido lidos por um dos assessores da presidência é a reunião de 7 de dezembro. O senhor confirma isso? Eu confirmo pelo conteúdo geral. Sei, mas aqui, na verdade, é que a pergunta foi feita para o senhor, foi indicado ao investigado Mauro César uma série de considerandos. São esses considerandos que o senhor ouviu na reunião, no dia 7 do 12, é isso? Sim, que eu me recorde. Muito bem. Já no dia 14 do 12, aliás, desculpa, antes, no dia 7 do 12, estava presente o senhor e quem mais? O almirante, o João Paulo Sérgio, um assessor que eu não sei quem era, que está sendo dito que é o Felipe Martins, e o coronel Cid, que no seu depoimento disse que ele apresentou, ele operou o computador enquanto o assessor tecia os considerandos. O senhor chegou a ler esse documento, general? Não, só foi apresentado muito sumariamente na tela. Eu guardei muito pouco das ideias gerais e me ative mais à questão do GLO, da Estado de Sítio e Estado de Defesa. Mas sempre tudo muito, deixado bem claro isso aí, dentro dos aspectos jurídicos previstos na Constituição. E aqui o senhor utilizou, eu vou pedir para o senhor confirmar, o presidente teria falado que essas medidas estariam em estudo, é isso? Sim. E o senhor mais adiante narra uma outra reunião nesse mesmo depoimento, que é dia 14 de dezembro de 2022, onde foi apresentado para o senhor, pelo que eu posso entender aqui da transcrição feita pelo delegado, um documento mais completo, um documento maior que o senhor confirma que teria sido citado na reunião do dia 14 de dezembro. Essa reunião, quem estava presente, general? O senhor ministro da Defesa e os 3 comandantes. O presidente da República estava presente nessa reunião? Não, senhor, era no Ministério da Defesa. Da mesma forma, eu vou perguntar para o senhor,
Nessa reunião, o senhor chegou a ler esse documento ou ele foi apresentado, foi lido, como foi? Foi comentado? Qual foi o... O ministro da Defesa, ele fez um comentário, uma introdução de que queria apresentar esse documento, que o documento basicamente era o que já havia no conteúdo inicial. Ele ressaltou apenas que havia alguma coisa um pouco mais abrangente, mas de imediato o próprio brigadeiro já interferiu e perguntou se esse documento, já que nós já tínhamos conversado o assunto antes, continha alguma coisa que ia cessear a posse do novo presidente. O ministro ficou calado e o brigadeiro disse que não aceitaria aquilo ali, da mesma forma que eu, e o assunto foi encerrado por aí. Mas a minha pergunta, general, agradeço a sua resposta, mas a minha pergunta é o seguinte: esse documento foi lido ou ele foi simplesmente comentado? Não, ele tinha nas mãos um documento que ele iria ler, e acabou não lendo, ele só comentou. E o senhor também leu? O senhor chegou a ler esse documento depois, em algum momento, não? Não que eu me lembre, até porque a reunião foi muito abrupta, o encerramento dela ali, né? Certo. Muito bem. Agora, o senhor já disse, mas eu só queria estabelecer uma cronologia. No dia 7 de dezembro, o senhor esteve no Palácio para fazer essa reunião que o senhor se referiu com o presidente. Sim. O senhor foi avisado do problema com a senhora, sua mãe, no dia 7 ou no dia 8? No dia 7, durante a reunião. E o senhor viajou no dia 8? Dia 8, porque eu só consegui passagem no dia 8. E aí o senhor retorna quando, general? Dia 13. Então, as reuniões que estão aqui nos autos são dia 7 e dia 14. Entre o dia 7 e o dia 14, esse período que o senhor foi ver a sua mãe que estava doente, o senhor chegou a fazer alguma reunião ainda que virtual? Não. Nenhuma reunião? Não, senhor. General, eu queria perguntar o senhor a respeito da transição. Eu queria que o senhor narrasse como é que foi a transição, a passagem para o novo ministro do Exército. Eu queria que o senhor narrasse a sucessão de fatos que aconteceu. Pois não. No nosso caso, especificamente, nós discutimos quais seriam as datas para a passagem de comando, né? Já haviam sido nomeados os novos comandantes e, por intermédio do ministro da Defesa, certamente com orientação do senhor presidente da República, no meu caso específico, eu recebi o ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa, com o general Arruda, que era o comandante que iria me substituir. Ele esteve conosco, nós fizemos uma apresentação completa de toda a estrutura e funcionamento do Exército Brasileiro, mostramos todo o histórico, ele almoçou conosco e tudo mais, agradeceu, né? E basicamente foi isso. A solicitação de que nós passássemos, no meu caso específico, que eu passasse o comando após o dia 31, dia 1º, já com o novo presidente, eu explanei para o senhor ministro, e ele entendeu e agradeceu, que apenas por uma questão de deferência ao presidente e por ter sido nomeado por ele, eu gostaria de passar a minha função ainda sob o comando do presidente Bolsonaro. Ele entendeu isso, agradeceu, inclusive foi a passagem de comando, o ministro Múcio, juntamente com o ministro Paulo Sérgio, e foi uma transição bastante tranquila, sem nenhum percalço. Mas quando começou, general? Quando começou essa transição? Não, a transição ela começou a partir do momento que o presidente definiu os novos comandantes. Certo, mas o senhor consegue lembrar em dezembro? Foi antes do dia 7, depois do dia 7? O senhor fez reunião com o ministro da Defesa, pelo que o senhor falou. Sim. Não, eu acredito que foi por aí. Lá. No final da primeira quinzena já começaram as articulações. Muito bem. O senhor chegou, em algum momento, a ser solicitado pelo então presidente da República a alguma movimentação de tropas numa tentativa de golpe com a utilização de tropas do Exército? Em nenhum momento. O senhor chegou a ser, em algum momento, convocado? O senhor soube de alguma convocação do Conselho de Defesa? Em nenhum momento.
queria entender, o senhor já disse, mas o general Teófilo, que foi convocado para a reunião, o presidente da República, eu queria entender qual é a função dele especificamente no Exército. Na ocasião, o general Teófilo era o comandante de operações terrestres, como eu já falei, e era um órgão que administra e provê os meios para as forças, no caso, os comandos militares de área, e é encarregado também do preparo da tropa, as diretrizes, emanar as diretrizes de preparo da tropa, né? E, eventualmente, viabilizar qualquer emprego de tropa com autorização do comandante do Exército, obviamente que antes com conhecimento do comandante da área, e, dependendo da gravidade do problema, com a determinação do presidente da República, ou de qualquer outra instituição afeta isso aí. General, uma última pergunta. Em algum momento houve alguma conversa com o senhor, do presidente da República, sobre uma eventual substituição do senhor do cargo de ministro, de chefe do Exército, perdão? Jamais. O presidente, não obstante a firmeza com que nós tratamos os assuntos e nos colocamos para alertá-lo dos riscos e dos impedimentos jurídicos que ele podia correr, o presidente sempre foi muito cordato. Até o último dia, eu estive lá, acho que dia 23 ou 24, acompanhado de 3 generais, para entregar a ele convite de passagem de comando, do meu comando, né? Deixar uma lembrança para ele ali de Natal, desejar boas festas, e muito cordato. Em momento algum houve qualquer tipo de problema específico no relacionamento do comandante do Exército com o presidente da República. Eu disse que era a última, mas ainda tenho mais um questionamento. Na verdade, general, quando o senhor respondeu uma pergunta minha sobre a questão da sucessão, o senhor usou certamente com anuência, com determinação do presidente da República. O senhor soube da participação do presidente nessa questão de transição? Ele falou com o senhor? Ou ele falou com o ministro Múcio, que foi nomeado ministro da Defesa? Queria saber por que o senhor usou essa expressão certamente. Porque é natural que o ministro da Defesa, no momento em que ele vai levar o novo ministro e o novo comandante para uma reunião com o atual comandante, que ele informa o presidente da República. Ele não vai levar um ministro de outro governo sem o conhecimento dele. Eu entendo que isso faz parte de um protocolo. Tá bem. Muito obrigado, ministro Alexandre. Agradeço ao doutor Celso Vilardi. Passo a palavra agora ao doutor André Farias, pelo réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Aproveito a oportunidade para agradecer a Vossa Excelência, os demais ministros que acompanham essa instrução, o eminente Procurador-Geral da República, professor Paulo Gonet, os colegas advogados. Boa tarde, General Freire Gomes. Boa tarde. General Freire Gomes, em algum momento, o general Paulo Sérgio pressionou o senhor a aderir a alguma medida jurídica de GLO, estado de defesa, estado de sítio, que impedia a assunção do novo governo eleito? Boa tarde uma vez mais, doutor Paulo. O negativo. Embora o ministro Paulo Sérgio seja um companheiro de longa data, ele sempre primou pelo respeito às questões funcionais. Lembrando que o ministro da Defesa ele não dá ordens diretas de ações operacionais aos comandantes de força. Perfeito. O senhor já esclareceu aqui, salvo engano, que o senhor era mantido informado sobre o trabalho da EFASEV, né, a equipe de fiscalização das Forças Armadas sobre o SEV. Nesse sentido, foi confeccionado o relatório das Forças Armadas sobre o SEV, né, o Sistema Eletrônico. Essa minuta do relatório, o senhor chegou a ser apresentada ao senhor? O senhor chegou a receber ela antes dela ser encaminhada? Não. O ministro da Defesa, como ele cuidava da comissão, nós entendíamos que o assunto técnico envolvendo essa comissão estava afeto ao Ministério da Defesa, até por uma questão de preservar as forças dos aspectos políticos. O ministro Paulo Sérgio comentou conosco o teor geral, nós não interferimos, ele perguntou se tinha alguma observação do ponto de vista até ortográfico, alguma coisa assim. Eu, como não entendo nada do assunto técnico, particularmente não interferi nisso, tomei conhecimento e só isso.
Doutor Paulo? Tá, o microfone abriu agora, pois não. Está verificando aqui. Só por esclarecimento, General Freire Gomes, só para que fique claro. O senhor já respondeu aqui, mas para que fique claro. Nessa reunião do dia 14 de dezembro, o general Paulo Sérgio pressionou, o senhor foi pressionado pelo general Paulo Sérgio a aderir a algum Estado de Defesa, Estado de Sítio, GLO, essas medidas jurídicas? Não, senhor doutor Paulo, de maneira alguma. Tá certo. Obrigado, excelência. Sem mais perguntas. Agradeço ao doutor André Farias. Eu passo a palavra agora ao doutor Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, pelo réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Excelência, sem perguntas. Agradeço, doutor. Eu passo agora a palavra ao doutor Elmar Roberto Novak, pelo réu Anderson Gustavo Torres. Muito obrigado, senhor ministro. Senhor general Freire Gomes, o senhor tem mais de 45 anos de carreira, é isso? O senhor pode confirmar quantos anos de carreira militar? Sim, eu comecei a minha carreira militar em 1977. Por óbvio, o senhor merece todo o nosso respeito e consideração. O senhor sabe, não precisava nem ser alertado sobre dizer a verdade. O pundonor militar, tão presente na caserna, já exige isso, é o Código de Honra. E eu sei que pode ter havido algum equívoco por conta do tempo que o senhor depôs na Polícia Federal. Mas antes de passar para o depoimento da Polícia Federal, só uma questão. Antes de depor na Polícia Federal, o senhor foi procurado por alguém, para apresentar alguma sugestão, algum conselho sobre o que o senhor poderia dizer em relação a um possível depoimento? Não, porque, inclusive, como eu falei, eu me encontrava fora do país, fui acionado pelo gabinete aqui do atual comandante, né, e tive um contato, inclusive, com a direção da Polícia Federal e me predispus, assim que chegasse, e depor. O que eu fiquei sabendo foi o brigadeiro Batista Júnior que mandou me avisar lá, a Polícia Federal gostaria de falar com você. Então, foi só isso. Foi a Polícia Federal que pediu pelo brigadeiro Batista Júnior para avisar o senhor, é isso? O senhor iria depor? Que eles queriam falar comigo, ele passou o meu telefone e nós fizemos contato. Eu esclarecia ao senhor delegado da Polícia Federal que eu me encontrava fora, estava vendo a minha filha, que mora fora já há 20 anos, que eu estaria de volta em breve e que não haveria nenhum problema em depor, e assim foi feito. Certo. O senhor teria, em tese, participado, junto com outras pessoas, de uma reunião golpista. O senhor saberia explicar por que o senhor e Batista Júnior foram ouvidos como testemunha, enquanto os demais foram ouvidos como investigados? Bom, primeiro que eu não entendi bem a sua colocação de reunião golpista. As reuniões que eu participei foram reuniões oficiais com o senhor presidente da República e com os demais comandantes, nada além disso. Correto. Eu coloquei isso em tese porque isso faz parte da denúncia da Procuradoria-Geral da República, onde aqueles que participaram dessas reuniões foram ouvidos como investigados. Eu pergunto se o senhor tem conhecimento por que razão o senhor e Batista Júnior foram ouvidos como testemunhas. Eu desconheço e acredito que seja justamente por isso, porque não havia o que falar. Bom, então passando um pouquinho sobre o depoimento da Polícia Federal, senhor general, o senhor já deixou claro que pode realmente, por conta do tempo que se levou aquele depoimento, ter ocorrido algum equívoco. E eu quero aqui só rememorar. O senhor falou que as reuniões, normalmente, elas aconteciam com o presidente da República, ministro da Defesa e os comandantes militares, está correto? Correto. O senhor pode me informar de quantas reuniões o ex-ministro Anderson Torres teria participado? Doutor Elmar, né? Eu não me lembro exatamente de quantas, mas foram muito poucas, uma ou duas, com relação a esses assuntos. Né? E mesmo assim, volto a dizer, a participação dele, como a nossa, era de assessoramento, ele, o encarregado da parte jurídica, ele tecia comentários jurídicos, não dava opiniões outras, não nos procurou em momento algum, pelo menos no caso do Exército, para tratar desse assunto, né? E o que eu quis ressaltar no meu depoimento é que ele era o assessor jurídico do presidente nesses aspectos.
Disso. Nós já vamos chegar lá, senhor general, mas para nós seria muito importante o senhor buscar na memória em que data Anderson teria participado de pelo menos uma reunião. Uma. Não precisa falar de duas, que o senhor falou que é possível que tenham sido duas. Uma única reunião. O senhor saberia precisar uma data? Não, senhor. Não? O senhor poderia dar um mês, se foi no mês de dezembro? Eu acredito que foi antes. Né? Eu não lembro. Seria antes da eleição do segundo turno ou depois? Eu acredito que... Eu prefiro não entrar no mérito do mês também, não, porque não era comum a participação do ministro Anderson Torres nas nossas reuniões específicas. General, mas, viu, general, isso é muito importante para esse esclarecimento, porque nós pegamos aqui todos os relatórios do mês de dezembro de entrada e saída do Palácio onde se encontrava o presidente da República. Em nenhum momento, em nenhuma data, Anderson Torres estaria no mesmo local e no mesmo horário que o senhor e com outros comandantes militares. Por isso que para nós é muito importante essa data, para que a gente possa ver se realmente não houve um equívoco, porque pode ser, por conta da pressão que houve lá na Polícia Federal. Eu precisava entender do senhor se tem uma data ou se pelo menos um mês, onde Anderson Torres teria estado nessa reunião com o senhor. Não me lembro. Possivelmente, como o senhor falou, então, se não tem registro, foi antes. Não me lembro. Pois é, e no mês de novembro também não tem esse registro, senhor general. Por isso que é importante, eu pergunto, pode ter acontecido, então, antes da eleição do segundo turno? Eu não posso afirmar, pode ser, não sei. Bom, vamos lá. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Foi apresentado uma minuta para o senhor não se recorda de data ou nem um mês onde Anderson Torres teria participado da reunião. Mas foi apresentada uma minuta para o senhor e o senhor teria se recordado que aquela minuta foi a mesma minuta, né? A minuta encontrada na residência do Anderson Torres foi a minuta discutida na reunião. O senhor consegue ter essa certeza? Não, eu faço questão de frisar que o conteúdo geral, durante o meu testemunho com o delegado, né, ao final do testemunho quase já, ele apresentou o documento aquele já de 14. Eu não me lembro ipsiliteris dos documentos para comparar, não tenho essa capacidade. O que eu sei, sim, é que o conteúdo, em termos gerais, era muito parecido ou tinha pontos idênticos. E um outro aspecto, quando ele me apresentou, ele disse, este foi o documento que foi apreendido na casa do ministro. Eu deixei bem claro, não sei quem foi o autor, não sei se foi apreendido e esse documento não me foi apresentado por ele. Isso é muito importante, senhor general. Agora, uma dúvida só que fica aqui. Quando foi apresentado esse documento, o senhor tinha conhecimento que essa mesma minuta encontrada na residência do Anderson Torres, ela vinha sendo distribuída para diversas autoridades e que, inclusive, estava circulando na internet? Não, senhor. Eu fiz saber depois, agora já no processo. Então, é possível, senhor general, que o senhor tenha visto essa minuta em outro lugar, foi apresentado ao senhor informando que estava na casa do Anderson Torres, é possível que o senhor tenha se confundido e dito que era aquela minuta apresentada nas reuniões dos comandantes? Não, porque esse documento, nós fomos tomar conhecimento, como eu falei, na reunião do dia 7. Tá, mas nesse dia 7, essa minuta apresentada, o senhor tem plena convicção que foi aquela mesma encontrada na residência do Anderson Torres? Eu não afirmei isso. Eu disse que o conteúdo era semelhante. Porque no depoimento do senhor, o senhor fala bem que o conteúdo das minutas envolvia estado de sítio, defesa e GLO. Não é esse o caso da minuta. É por isso que ficou essa dúvida que eu gostaria que o senhor dissesse se há condições de afirmar com certeza que se tratava da mesma minuta ou não. É uma questão de certeza. Doutor, o senhor já perguntou 4 vezes a mesma coisa, a testemunha já disse que não pode afirmar com certeza ser o mesmo documento, mas que os pontos importantes eram semelhantes. Se o senhor puder continuar, por favor.
Vou continuar, eu só gostaria, senhor ministro, de ter o mesmo tratamento que foi dado à acusação. Está certo que eu sou um simples advogado, muito distante da autoridade do Procurador-Geral da República, mas... Doutor, nós não estamos aqui para fazer circo. Eu não vou permitir... Eu não vou permitir que Vossa Senhoria faça circo no meu tribunal. Vossa Senhoria já foi... Tira o som. Vossa Senhoria já foi desrespeitoso quando disse que não haveria necessidade de falar da advertência do falso testemunho. Isso é uma provisão legal, vale para civis e militares, independentemente do Código de Ética Militar. Se Vossa Excelência ler, se Vossa Senhoria ler o Código de Processo Penal, saberia disso. Então, vamos continuar com tranquilidade. Vossa Senhoria faz as perguntas, mas não adianta ficar repetindo 6 vezes a mesma pergunta para tentar que a testemunha mude. Ela foi muito clara em relação a isso. Pode continuar, doutor. Vossa Senhoria precisa abrir o microfone. Excelência, com licença. Normalmente, quando o host bloqueia o microfone, somente ele consegue liberar. Acho que é por isso que o doutor Elmar não está conseguindo. Não, aqui não está bloqueado, doutor. É por lá mesmo. Ok? Pois não, vamos... Ok? Bom, senhor ministro, eu peço vênia, mas a questão ela é relevante, porque no depoimento da Polícia Federal, ele afirma com certeza que se trata da mesma minuta. Então, se já ficou claro que ele não tem certeza de que se trata da mesma minuta, eu tô convencido. Uma outra questão... Não ficou claro isso. Não tente induzir a testemunha. Continue, doutor. Se Vossa Senhoria continuar tentando induzir, infelizmente eu vou ter que cortar a palavra de Vossa Senhoria. Vamos continuar como estamos vindo aqui há horas já, por favor. Eu sei que já está todo mundo cansado, mas é que são relevantes esses pontos. Eu não estou fazendo nada, absolutamente nada diferente do que a PGR fez. Aliás, eu estou sendo mais objetivo ainda. Mas vamos lá. Senhor general, foi perguntado para o senhor na Polícia Federal sobre a reação do comandante da FAB. Eu consulto ao senhor se foi também perguntado em relação à reação dos outros presentes na reunião. Bom, eu entendi a sua pergunta, se o senhor quer se referir à reação do ministro Anderson Torres? Não. O senhor, quando foi ouvido, o senhor disse sobre a reação do comandante da FAB. Eu pergunto se foi também perguntado em relação à reação dos outros participantes. Mas em qual reunião, doutor? A reunião que o senhor cita aqui, no depoimento da Polícia Federal. O senhor com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio, o senhor diz, indagado, qual foi a reação do comandante da FAB, o brigadeiro Batista Júnior, a fala do ministro da Defesa, respondeu que, da mesma maneira, se colocou contrário a qualquer medida que pudesse gerar uma ruptura constitucional, certo? Eu consulto quem estava presente nessa reunião. Eu volto a perguntar ao senhor, qual reunião? A do dia 7 ou do dia 14? A reunião em que o senhor cita, com a presença do general Paulo Sérgio. Está no seu depoimento da Polícia Federal. Pois é, a reunião com o general Paulo Sérgio ela ocorreu no dia 7 e ocorreu no dia 14. Então vamos lá, nós temos 2 reuniões, a do dia 7 e do dia 14. Vamos considerar as 2. Quem estava presente no dia 7? O ministro da Defesa, o senhor presidente, o almirante Garnier e eu. Quem estava presente na reunião do dia 14? E do coronel Mauro Cid. Quem estava presente na reunião do dia 14? O ministro da Defesa e os 3 comandantes. Bom, então em nenhuma das 2 reuniões Anderson Torres estava presente, correto? Correto. Tá. Em ambas as reuniões,
houve pergunta sobre a reação de todos os presentes ou ela foi específica em relação ao comandante da FAB? Não. Na primeira reunião, o comandante da FAB não se encontrava. Então, ok. Então, se trata da segunda reunião. Sim. Foi perguntado sobre a reação. Só foi perguntado em relação a ele. Correto? Na segunda reunião, foi que nós voltamos a falar do assunto e nos colocamos na posição que já foi dita. Ok. Em relação ao assessoramento que Anderson Torres teria dado ao ex-presidente da República, como se deu esse assessoramento? Qual era a participação de Anderson Torres? Excelência, em respeito ao artigo 212 do Código de Processo Penal, essas perguntas estão sendo tratadas de forma reiterada, esses pontos já foram bem esclarecidos. Doutor, o senhor só está acompanhando o seu cliente, o senhor não está participando de uma contradita. Por favor. Pode continuar, doutor Novak. Eu, como advogado, pode continuar, doutor Novak, por favor. Muito obrigado, senhor ministro relator. Eu consulto, senhor general, qual seria a forma de assessoramento dado pelo ex-ministro Anderson Torres ao ex-presidente da República? Eu volto a dizer, o assessoramento dele era sempre eminentemente no aspecto jurídico. Ele não interferia e emitia opinião sobre o assunto. Na única reunião, ou nas únicas reuniões que ele participou conosco, ele se restringiu a comentar, quando solicitado pelo presidente, alguma evidência jurídica do assunto. Nunca fez nenhuma aproximação conosco. É porque isso, senhor general, é muito importante para nós entender como se deu esse assessoramento. O Anderson Torres apresentou minuta, ele falou sobre a minuta, e que questão ele pode ter respondido do ponto de vista jurídico? Eu volto a dizer, na primeira reunião ele não estava presente, não apresentou nada. A minuta que foi apresentada... E na segunda também não. Evidentemente que em outras reuniões que nós temos tido, que eu me lembro, acho que o brigadeiro também, uma ou outra que ele participou ali, foi para complementar algum dado jurídico. Só isso, eu não posso afirmar qual é o tipo de assessoramento que no dia a dia o ministro da Justiça dá para o presidente da República. Bom, senhor ministro Alexandre Moraes, eu agradeço muito a atenção. Eu vou encerrar por aqui, porque ficou difícil, que o ministro o general não se lembra de quando foi, nem que tipo de assessoramento, nem reunião, então acabou sendo prejudicado. Mas eu agradeço muito a atenção de Vossa Excelência. Agradeço a atenção, general. Obrigado. Obrigado, doutor Novak. Doutor Matheus Milanês, pelo réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Excelência, obrigado pela palavra. Demais presentes aqui. Doutor João, excelentíssimo senhor general Marco Antônio Freire Gomes, boa tarde. Boa tarde. Excelência, general, as minhas perguntas são bem objetivas para o senhor. Primeira, o general Heleno alguma vez abordou o senhor, com o senhor, ou sobre o senhor que o seja, sobre uma minuta de estado de exceção ou sobre a imposição de algum estado de exceção? Jamais. Alguma vez o general Heleno participou de alguma reunião onde foi abordada a chamada minuta golpista ou mesmo sobre ruptura institucional ao qual o senhor participou? Também não. Algum militar falou com o senhor que o general Heleno teria conversado ou mesmo convocado o referido militar a participar de uma imposição de estado de exceção? Também não. O senhor sabe informar se o general Heleno, da metade para o mandato presidencial, do presidente Bolsonaro para frente, estaria mais afastado da cúpula do executivo? Na minha percepção particular, sim. Perfeito. O senhor tem conhecimento se o general Heleno é uma figura respeitada e relevante dentro das Forças Armadas brasileiras? Afirmativo. Por fim, o senhor tem conhecimento se o general Heleno compareceu ao acampamento que foi implementado à frente do QG do Exército? Desconheço. Perfeito. Muito obrigado, excelência. Agradeço o doutor Matheus Milanês, doutor José Luiz Oliveira Lima, pelo réu Walter Souza Braga Neto. Ministro, diante dos esclarecimentos que já foram prestados, a defesa não tem nenhuma pergunta a ser feita. Muito obrigado. Agradeço, doutor José Luiz Oliveira Lima. Ministro Fux, deseja fazer alguma indagação?
Senhor presidente, eu não tinha nenhuma indagação, apenas agora me recordei que o eminente advogado, ao iniciar o depoimento, ele parece que manifestou uma certa... Está ouvindo? Estamos ouvindo. Manifestou uma certa insatisfação com a demora do depoimento na Polícia Federal, como se o cliente tivesse sido, de alguma maneira, sacrificado. E, como nós sabemos, cada um tem um papel nesse processo, nós vamos julgar. Muitas perguntas foram feitas com remissão ao depoimento na polícia. Então, eu gostaria de saber do general de que maneira essa resignação do depoimento de 11 horas pode ter causado alguma distorção ou não no seu depoimento. Muito obrigado, ministro, pela pergunta. Eu cheguei de 18 horas de voo e na tarde seguinte fui para, na verdade, mais de 11 horas de testemunho. Mas, de qualquer forma, eu estava preparado psicologicamente, sabendo que teria que testemunhar. Foi a minha intenção atender a solicitação. E, obviamente, como eu falei no começo, uma ou outra coisa pode ter ficado um pouco não esclarecida, mas não acredito que tenha sido má intenção, nem do delegado, nem minha. Satisfeito, presidente. Obrigado, ministro Fux. General, eu gostaria que o senhor esclarecesse, em virtude aqui das questões, rapidamente, as 3 questões principais. O senhor disse, no seu depoimento da polícia, que se recorda de ter participado de reuniões, abre aspas, que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada após o segundo turno das eleições, em que o então presidente da República, Jair Bolsonaro, apresentou hipóteses de utilização de institutos jurídicos como GLO, Estado de Defesa e Estado de Sítio, em relação ao processo eleitoral, que sempre deixou evidenciado ao então presidente da República, Jair Bolsonaro, que o Exército não participaria da implementação desses institutos jurídicos visando reverter o processo eleitoral. Vossa Senhoria confirma essa declaração? Senhor. Os considerandos, uma segunda questão aqui, que é no dia 7/12, porque foi perguntado dia 7/14 e acaba no dia 7/12, que foi uma reunião no Palácio do Alvorada, não, o dia 14 é no Ministério da Defesa, no dia 7/12, o senhor diz que foi convocado pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro, por meio do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, a comparecer no dia 7/12 de 2022 para uma reunião no Palácio do Alvorada, que não foi informado ao depoente qual seria a pauta da reunião, que a reunião ocorreu na biblioteca do Palácio da Alvorada, que estavam presentes o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, então comandante da Marinha, almirante Garnier, e possivelmente o então assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que na reunião o assessor leu os considerandos, que seriam os fundamentos jurídicos da referida minuta de decreto. Essa leitura dos considerandos desse decreto, que anteriormente Vossa Senhoria disse que seria GLO, Estado de Defesa ou Estado de Sítio em relação ao processo eleitoral, a leitura desses considerandos foi feita na presença dos réus Jair Bolsonaro e Garnier, almirante Garnier? Sim, senhor. Uma última indagação, para tirar a dúvida aqui, é uma penúltima, que o depoente, que na reunião estavam presentes os 3 comandantes das Forças Armadas, brigadeiro Batista Júnior, almirante Garnier, e o depoente, o então ministro da Defesa, general Paulo Sérgio, que o depoente e o brigadeiro Batista Júnior afirmaram de forma contundente suas posições contrárias ao conteúdo exposto. Vossa Senhoria confirma isso? Confirmo.
Ainda continua, que não teria suporte jurídico para tomar qualquer atitude, que acredita, pelo que se recorda, que o almirante Garnier teria se colocado à disposição do presidente da República. O senhor confirma isso? Vamos dizer assim, nessa reunião com o ministro da Defesa, como foi uma interrupção abrupta, ele se colocou calado, dizendo, eu continuo, como o senhor falou, à disposição. Uma outra questão aqui, que também para solucionar as dúvidas, há aqui um trecho de uma comunicação do senhor com o então ajudante de ordens Mauro Cid, em que há um trecho transcrito no seu depoimento, entre aspas, ele enxugou o decreto, né? Aqueles considerandos que o senhor viu, enxugou o decreto, fez um decreto muito mais resumido, né? O Mauro Cid falando para o senhor. E a pergunta foi se isso se referia à minuta apresentada pelo então presidente Jair Bolsonaro com a proposta de decretação de estado de defesa e realização de novas eleições. E o senhor respondeu que sim, esse enxugamento seria em relação a esse decreto. O senhor confirma? Confirmo. Uma última indagação. Também consta aqui no depoimento do senhor, abre aspas, que nas reuniões eram expostas as interpretações do jurista Ives Gandra Martins de utilização das Forças Armadas como poder moderador, com base no artigo 142 da Constituição, que expôs que não havia possibilidade de utilização do referido 142 para emprego das Forças Armadas como um poder moderador. O senhor também confirma isso? Confirmo. Agradeço, general, agradeço a testemunha e o testemunho está dispensado. Obrigado, general. Com isso, nós finalizamos as oitivas das testemunhas de acusação designadas para a data de hoje. Eu suspendo a presente audiência, retomaremos, como já todos foram intimados na semana passada, no dia 21/5, na quarta-feira, às 11h30, para continuidade da audiência de instrução, na atual ação penal 2668, com a oitiva da testemunha de acusação, brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior, que semana passada peticionou, demonstrando que ele está no exterior, chega somente nessa madrugada, e foi remarcado na semana passada já com publicação e intimação para quarta-feira, às 11h30. Então, ministro. Pois não?